Glória a Deus, querido, estamos aqui para falar sobre a última mensagem de hoje, sobre Mateus 16, 18 em diante, quando Jesus disse para seus discípulos: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero usar o texto aqui também, usado por Paulo, como eu mesmo posso ficar sem essa proteção que Jesus disse que Ele tem para a igreja, que Ele tem para todos que o seguem, que o amam. Essa proteção, melhor, essa estrutura que Ele quer dar para a minha vida espiritual, para nunca ninguém derrubar, para o diabo, mesmo que se levante ele com todos os demônios do inferno, eu estou protegido, porque eu estou fortalecido espiritualmente. Então aqui eu quero trazer um alerta que Paulo trouxe sobre a edificação, que está aqui em Gálatas 2, no verso 18, ele diz para Pedro: porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Na minha Bíblia, na tradução às antigas, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está mais perto do original. O que é isso aqui, meus irmãos? Aqui está falando que o cristianismo, que veio através de Pedro, que já estava ensinando, e Paulo, muitas igrejas eles já tinham ensinado, muitas cidades eles andavam pregando o quê? Tudo aquilo que Jesus passou para eles, uma nova lei, novos mandamentos que as religiões dali antes nenhuma tinha, inclusive a própria religião de Paulo, anterior ao cristianismo, a religião de Pedro, anterior ao cristianismo, não tinha os ensinos que agora Pedro e Paulo estavam pregando, e toda a igreja primitiva, os apóstolos, os líderes, os membros estavam repetindo, pregando, muita gente se convertendo através dos ensinos de Cristo que veio através do Evangelho. Agora Paulo encontra Pedro e dá essa mensagem para ele: Pedro, você está destruindo aquilo que você mesmo edificou. Então você, Pedro, está se tornando um transgressor. Por quê, irmão? Presta atenção. Ali, esse capítulo 2 de Gálatas fala do momento em que, ou melhor, no qual Pedro estava reunido com um grupo de pessoas que não eram da religião anterior que Pedro era, que Paulo era, chamada judaísmo, que recebeu leis através de Moisés, mandamentos através de Moisés. No ano 1500 a.C., Deus leu uma lei chamada Lei de Moisés, com mandamentos que muitos deles eram totalmente diferentes dos que Cristo deu. Então Pedro está com esse povo chamava-se gentios, quer dizer, outra gente que não era dos judeus, da religião dos judeus, que era o judaísmo, a religião antiga de Paulo, antes de ser cristão, e a religião antiga de Pedro, antes dele ser um cristão. Então Pedro está aqui com os gentios que se converteram a Deus. Eles agora eram da mesma igreja, do mesmo Deus, servo, todos servos de Jesus Cristo. E agora chega Paulo, vem de uma viagem missionária, traz com ele um monte de judeus que agora também, como Paulo, como Pedro, tinha abandonado o judaísmo, se tornaram cristãos. E quando Paulo chega com aqueles
homens cristãos, mas que era da religião deles anterior, que era o judaísmo. A Bíblia diz que Pedro se levantou sorrateiramente para fugir dali, para que aqueles judeus que estavam com Paulo não percebessem que ele, Pedro, estava com aqueles gentios. Por quê? Porque na religião anterior deles dizia que a religião deles só aceitava pessoas para convivência religiosa se fosse apenas dos judeus. Por exemplo, numa sinagoga, lugar de culto, só podia estar lá quem era judeu, para culto só de judeu. No templo, no lugar sagrado, que eles tinham como sagrado, e assim também é nos países muçulmanos, as mesquitas, que é o local de adoração dos muçulmanos, só quem pode ficar ali, nos lugares sagrados dentro, são muçulmanos fiéis ao Islã. Os outros têm que ficar numa outra área do lado de fora, eles não podem ficar juntos no mesmo culto, pode ficar no culto, mas em locais separados, dentro do culto. Então, Pedro ainda queria usar coisas da religião velha dele para separar, causar separação entre eles e os próprios cristãos. Então ele, para ainda usar isso é coisa de gente carnal. Depois Pedro cresceu espiritualmente, nunca mais usou isso, porque são coisas que a gente faz também quando é novo convertido. Às vezes você já é um líder da igreja, ainda usa coisa da tua religião velha, viu, irmão? Que nunca serviu para te construir nada com Deus, pelo contrário, só constrói muros diante de você e dos outros que às vezes estão dentro da tua igreja. Você fica usando coisa que não é do cristianismo. O cristianismo é unir todos, pode ser de qualquer religião. Se eles abandonam sua religião velha, querem ser cristão, Deus aceita todos como cristão, se eles se arrependerem, abandonarem tudo para trás. Mas Pedro ainda era ali, um novo convertido, já estava ali liderando, pregando, sendo um apóstolo, mas cometendo esse erro, assim como muito de nós, irmão. Tem muito de nós que ainda não tem convicção na palavra, do que Deus mandou você fazer na palavra, que o cristianismo é diferente. Então, o Paulo chega e diz assim: quando cheguei, repreendi na presença de todos, porque ele era repreensível. Gálatas 2, verso 11. O que ele repreendeu na frente de todo mundo? Repreendeu Pedro por causa daquilo ali que está errado. Eu sei que às vezes você não gosta da gente falar certas coisas que você acha duro aqui nessa escola bíblica, mas eu estou falando aqui, irmãos, uma necessidade que a Bíblia diz: exortai-vos um ao outro todo dia, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, 13. Então, tem gente demais na igreja que já é líder e está fazendo o que Pedro está fazendo, construindo de novo aquilo que o cristianismo veio destruir. Por exemplo, a inimizade entre as pessoas. Não estamos dizendo aqui que tu tem que aceitar o pecado dos outros para poder ficar na tua igreja, não é isso, como estão pregando por aí, né? Gente que diz: você é homossexual, fique aqui na nossa igreja, que eu nunca vou pregar sobre homossexualismo. Deus vai te aceitar se tu morrer hoje, sem nunca se arrepender do homossexualismo. Você pode cantar, pregar na igreja, ser líder, ser presidente da igreja e ser gay, que Deus ainda vai te dar muita recompensa. Não é isso que eu estou falando.
1 Coríntios 6, 10 diz: homossexuais não vão entrar no reino de Deus. É o tema da mensagem de amanhã, quando Jesus disse: eu te dou a chave do reino do céu. Ele disse para a igreja, Mateus 16, 19, eu te dou a chave, quer dizer, a igreja tem como entrar no reino, mas enquanto isso, multidão vão ficar de fora. O homossexualismo é um tipo de pecado que Deus odeia. Ele criou pessoas para serem o homem, para ser homem, a mulher para ser mulher. O resto é batalha espiritual. Diabo, Satanás usando mente vazia de multidões, e ele está morando dentro de multidões que estão construindo em si mesmo uma vida espiritual para si mesmo, totalmente alienada do que Deus quer, e não sabe que muitos estão destruindo totalmente a edificação que Deus está tentando fazer. Isso até mesmo em líderes e obreiros que se dizem maduros, que estão pregando coisas, textos sem contexto, e destruindo em si mesmo a edificação que Deus já fez nele, quando às vezes ele veio de uma igreja verdadeira, ensinou a verdade, aprendeu a verdade lá, depois ele se torna maduro e diz: eu vou fazer minha própria igreja, eu quero meu salário, não interessa o que eu vou pregar, eu prego isso fora do contexto. A maioria não conhece Bíblia, não tem relação com Deus nenhuma, então eu jogo heresia por debaixo do tapete. O que importa é meu salário, importa que eu vou ser aplaudido, mas tu está perdido, porque tu destruiu para ti e para os outros a vida espiritual necessária para ti e para os outros, porque tu está construindo um templo para a morada de Satanás e não para Deus. Porque toda vez que tu tem heresia, tu está tirando as mensagens principais do cristianismo, de salvação, de união do perdido ao Salvador. Você está perdido. Você não está edificando, você está derrubando. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Tu está espalhando. Cuidado, você se reconcilie. O Paulo diz para Pedro: olha, Pedro, que foi uma das colunas da igreja, em Gálatas 2,9, ele era um dos líderes principais. Se ele cometeu esse erro, imagine multidão de gente aí, irmão, que não teve o ensino que Pedro teve. Passou 3 anos e meio, todo dia, andando com Jesus, ouvindo, aprendendo, e comete um erro desse. Imagine multidões aí, ó, que estão na igreja pulando de galho em galho, amanhã decide ser um pregador, um ensinador, um apóstolo, um não sei o que, começa a meter heresia nos outros, mentira, só porque quer ganhar o salário de 10 mil, 20 mil, 100 mil, e taca mentira nos outros. E aqui Jesus disse: tu não está edificando nem tua própria vida, porque é com sabedoria que se edifica a casa. Provérbios 24:4. Amém? Tu tem que saber o que está na Bíblia. Então tu está destruindo tua vida espiritual e dos outros, e tu vai pagar. Aquele texto que está lá no Apocalipse 22, 18 e 19, Jesus diz: se alguém acrescentar alguma coisa das palavras da profecia desse livro, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém retirar as mensagens que estão nesse livro, Deus vai retirar a parte dele, da cidade santa, de tudo que está aqui na Bíblia. Deus vai tirar dele. Irmão, nunca faça isso só porque você quer ganhar dinheiro, quer ser aplaudido, quer que as pessoas te chamem de pastor, de apóstolo. E quando você morrer, quem vai receber você? É Deus ou o diabo? É o céu ou o inferno? Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mateus 16, 26. Ponto. Amanhã voltaremos. Aí já tem 7 mensagens com essa 8 que gravamos hoje. Só você olhar essa camisinha azul aí, você já sabe, foi gravada hoje. Tudo sobre edificação. Como Cristo quer edificar, que o mundo não dá,
religiões ímpias não dão, mas só Ele, através do ensino, Ele quer fazer, amém? Bom, amanhã vamos voltar para continuar falando de Mateus 16, agora vamos falar sobre as chaves, ligar-se a Deus com essa chave, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.